tarde, caríssimos internautas. Sejam todos bem-vindos à TV em Prol da Justiça. Sejam todos bem-vindos também ao primeiro episódio do nosso pequeno podcast. Para dizer que essa TV em Prol da Justiça é fruto do projeto Em Prol da Justiça, projeto que fez nascer também a nossa querida AGED, que de certeza trará muitas novidades também para vocês. Eu sou Aniceto Patrício e hoje abordaremos sobre um tema bastante interessante, que é a transferência do direito de propriedade à luz do ordenamento jurídico angolano. E o nosso convidado de hoje é licenciado em Direito, vice-presidente da AGED, explicador de Direito e amante e pesquisador de Direito Empresarial, Elias Pandulengue. Seja bem-vindo, parceiro. Muito obrigado, companheiro Aniceto. Muito obrigado, AGED. E de forma especial, estendo as minhas saudações calorosas a todos que nos acompanham. Dizer que, primeiramente, regozijo-me pela oportunidade que a mim foi cedida e por ser pioneiro desta edição do podcast. Certo. E, portanto, esperemos dar o nosso contributo neste tema de interesse pertinente para todos nós. Tá. Nós é que agradecemos. É sempre bom ter um membro da equipa aqui a inaugurar o nosso cenário e, nesse caso, dar o ponto de partida para os próximos episódios do nosso podcast. Então, antes de nós darmos início à nossa entrevista, começarmos a desenvolver o nosso tema, gostaria de agradecer aos nossos parceiros, agradecer à EG Notícias, agradecer à AGED, Associação de Juristas Estudantes de Direito, agradecer à Magnetic Digital, agradecer à Venda Aqui Carros e Imóveis. E muito bem, e vamos já começar a desenvolver o nosso tema, mas antes gostaria de pedir a todos vocês que seguissem o nosso canal do YouTube. Basta pesquisar TV Em Prol da Justiça, vão encontrar no YouTube, e Em Prol da Justiça em todas as outras redes sociais. Siga mesmo para não perderes nada das tantas coisas que nós traremos para vocês. E, além disso, você pode ser o próximo convidado a sentar aqui conosco nesse nosso pequeno podcast. Perfeito. Então, vamos correr um pouquinho, quer dizer, vamos aproveitar o tempo e vamos àquilo que mais interessa, que é, vamos olhar para o desenvolvimento do nosso tema. A primeira questão, doutora, quer dizer, o primeiro assunto que acredito que é primordial sabermos é, em palavras simples, o que significa transferir um direito de propriedade. O que é isso, em palavras simples, o que é isso de transferência do direito de propriedade? Bem, boa tarde mais uma vez. Certo. Estamos a falar da transferência do direito de propriedade e estamos a falar, naturalmente, que é de um tema que é de interesse de todos nós. Certo. Bem, falar de transferência de propriedade, acho que é importante nós percebermos primeiramente o que é o direito de propriedade, né? Certo. O que vai ser o direito de propriedade? O direito de propriedade vai ser nada mais, nada menos do que o direito que uma determinada pessoa tem sobre a coisa. Ou dito de outra maneira, o direito de propriedade vai ser o direito que confere a uma pessoa sobre a coisa poder de uso, fruição e disposição. E para dizer, o direito de propriedade é um direito fundamental. É um direito fundamental também. Por quê? Está consagrado na Constituição da República de Angola. Se nós vimos o artigo 37, por exemplo, diz que o Estado protege e respeita a propriedade privada. E a nível infraconstitucional também acolhe uma consagração legal. Se olharmos do artigo 1302 e seguinte do Código Civil, fala tudo sobre o regime do direito de propriedade. Tudo está lá naquele preceito legal seguinte. Ok. Muito bem.
Mas, muito bem, agora que nós sabemos o que é isso de transferência de direito de propriedade, será que no ordenamento jurídico angolano é possível transferir o direito sem que haja entrega da coisa? Porque, desculpe, Sr. Doutor, porque muitas das vezes conseguimos observar cenários do gênero no nosso cotidiano, e creio eu que os nossos internautas têm essa dúvida em querer saber se sem a entrega da coisa há ou não a transferência do direito de propriedade. Bem, na verdade é uma questão oportuna, conforme bem o doutor fez referência, porque praticamente todos nós diariamente celebramos certos contratos, de compra e venda sobretudo. Cada um de nós diariamente dirigimos os mercados formais ou os mercados informais, para ir comprar uma determinada coisa. E eu por isso digo que é uma questão oportuna, porque a sociedade em geral quer saber se essa possibilidade no ordenamento jurídico angolano, transferir o direito de propriedade sem entrega da coisa, a tradução da coisa. Bem, para me adiantar já, sim, é possível, mas para dar o remate final, eu gostaria de começar primeiramente com aquilo que é o conceito de compra e venda. Por quê? Porque essa transferência do direito de propriedade é consequência do contrato de compra e venda. O que é o contrato de compra e venda? O contrato de compra e venda é nada mais, nada menos do que um contrato através do qual se transmite o direito de propriedade sobre uma coisa mediante a um preço. Isso significa dizer, através do contrato de compra e venda, transmite simplesmente o direito e não a coisa. Respondendo. E aqui é mister fazer referência que o nosso ordenamento jurídico, fazendo aqui um estudo do direito comparado, nosso ordenamento jurídico adota o sistema de título, diferentemente dos outros ordenamentos que adotam o sistema de módulo. Isto para dizer, olhando para os direitos reais, o direito reais é dominado por vários princípios. E um dos dominadores dos princípios do direito real é o princípio da transmissibilidade. E esse princípio é subentendido em dois princípios. Estamos a falar do princípio do consensualismo e o princípio da causalidade. Isto para dizer, no nosso ordenamento jurídico, para adotar um sistema de título, e olhando para o princípio do consensualismo, significa dizer, bastar o mero consenso das partes, automaticamente transfere-se o direito de propriedade. Mas aqui com uma condição. Que condição? Devemos olhar o princípio da causalidade, que significa dizer, para se transferir automaticamente por via do consenso, é importante que a causa do negócio seja válido. Porque se ferir, por exemplo, os requisitos do objeto negociado, previsto no artigo 280 do Código Civil. Estamos a falar, por exemplo, objeto fisicamente impossível, indeterminável. Nessas situações, já não há possibilidade de transferir o direito de propriedade por mero consensualismo. Respondendo já, sim, no nosso ordenamento jurídico, até por via de regra, é possível transferir o direito de propriedade sem entrega da coisa. Isto previsto nos termos do artigo 408, número 1. Mas, importante perceber, é necessário que a coisa seja determinada e presente. Porque senão não é possível transferir o direito de propriedade. Ok, muito bem. Uma outra questão, inclusive essa questão conversamos em outra hora, havíamos conversado com o doutor em outros fóruns, e foi uma conversa que foi colocada por um nosso seguidor que por sinal também é estudante do terceiro ano da faculdade. Eu lembro muito bem que ele fez uma pergunta muito pertinente, e tão pertinente que surge essa necessidade de trazer essa pergunta outra vez aqui no nosso programa, porque é bem provável que seja dúvida de muitas outras pessoas, não só juristas, mas outras pessoas também. E a pergunta é a seguinte, é que
muitas das vezes celebramos negócios jurídicos em que o objeto, no momento em que se efetua o negócio jurídico, nesse caso, ele não existe. Não existe. Por exemplo, há situações em que celebra-se negócio de um prédio por se construir, não está construído. Celebra-se o negócio, por exemplo, de um fruto que não, por se colher, não está colhido, e outros objetos inexistentes. Então, como é que se desdobra o negócio jurídico sobre essas coisas futuras? Essa questão é provocadora. Certo. E por acaso foi, inclusive naquele fórum, exato, foi muito proveitoso exato, termos que debater sobre esse assunto. E eu digo provocadora porque já discutimos lá, certo, e agora voltou mais a ser discutido em torno dessa temática. Sim mesmo. Bem, na verdade é uma questão pertinente também, relativamente às coisas futuras, né? Certo. Sim, para responder essa questão também, começo a dizer que sim, há possibilidade, sim, é possível celebrar um negócio jurídico sem que a coisa exista. Exista, certo. E aqui importa dizer que uma das modalidades típicas do contrato de compra e venda é compra e venda de coisas futuras. E para responder essa questão, para melhor compreensão, acho que é importante classificarmos aqui as coisas futuras, né? As coisas futuras podem ser. As coisas futuras são aquelas que não têm existência física, de maneira geral. Certo. Mas estas podem ser relativamente futuras e absolutamente futuras. Certo. Coisas relativamente futuras são aquelas coisas que já têm existência física. De ponto de vista físico, existe, mas não está no disponente do alienante ou do vendedor. É isso. Por exemplo, eu não sabia muito bem que aqui na província vizinha da Namíbia está no litoral, que é o mar, lá se pesca. Eu posso celebrar um negócio com um pescador que nem sequer ainda pescou. O peixe existe do ponto de vista físico, porque está no mar. Certo. E já pode ser objeto de negócio jurídico. Sim. Já pode ser objeto de negócio jurídico. Então, eu posso celebrar esse negócio desse peixe que ainda não está pescado, mas aqui estamos a falar de uma coisa futura, mas uma coisa relativamente futura. Só que também, a par disso, existem as chamadas coisas absolutamente futuras. Diferentemente das coisas relativamente futuras, as coisas absolutamente futuras não têm a existência física no momento da celebração do contrato ou no momento da declaração de negociar. Não tem de existência física, mas sim também é possível ser objeto de negócio, de que seja uma coisa determinável. Aqui novamente, vamos voltar naquele que é o requisito do objeto de negociar, determinabilidade. Por quê? Não é possível. Por exemplo, a coisa não existe do ponto de vista física, mas não é possível existir, é indeterminado. Isso não é possível. Tem que ser uma coisa não determinada, mas determinada. Nessas situações, se há essa possibilidade, ou é possível esse ordenamento jurídico celebrar, vamos aqui trazer uma situação hipotética. Por exemplo, olhando para o contrato de prestação de serviço, especificamente um contrato de empreitada, né? Eu posso, atualmente, celebrar um contrato. Aliás, celebrar um contrato ou comprar um quadro que nem sequer ainda está feito. Vamos celebrar aquele contrato. O indivíduo, depois, eu não vou dizer não, quero que você me faça um quadro, por exemplo. Quero que você, por exemplo, me faça uma mesa, por exemplo. Uma mesa dessa ainda não está feita. Nossa, não jurídico é possível celebrar este tipo de negócio jurídico. Respondendo sim, a essa possibilidade, sim, de celebrar os negócios jurídicos de uma coisa que ainda não existe, mas desde que seja uma coisa determinável. E isto tem acolhimento legal nos termos do artigo 408, número 2, do Código Civil angolano, né? Ok, mas é assim, doutor. Mas mas a transferência do direito de propriedade que incidem sobre bens futuros, não é? De negócios que incidem sobre bens futuros, essa transferência ocorre por consenso das partes. Nesse caso, ocorre por consenso das partes, ou existe um outro momento para a transferência desse direito? Boa pergunta, e acredito que também uma boa oportunidade para melhor esclarecer essa questão. Certo. Porque, no princípio, né, como falamos aquela questão da transferência, dissemos que, regra geral, o ordenamento jurídico angolano basta no número consensualista. Certo.
E por isso que eu digo que essa é uma questão pertinente, porque as pessoas também querem saber, relativamente às coisas futuras, será que também o direito de propriedade transmite-se com o conselho das partes, conforme o doutor faz pergunta ou faz a questão, coloca a questão? Sim, sim. Perdão, não ocorre da mesma forma das coisas presentes. Porque, relativamente às coisas futuras, para que haja a transferência do direito real de propriedade, primeiro, é necessário que aquela coisa que estava presente, que era futura no momento da celebração, que esteja presente, que, aliás, a pessoa que vendeu, neste caso o comprador ou o alienante, tem que fazer de tudo, tem que fazer a diligência necessária para poder, né, tornar aquela coisa e depois dele conseguir automaticamente também transferir esse direito de propriedade. A questão também a coisa era indeterminada. Depois de ser determinada, mas aqui atenção, é importante clarificar que aqui tem que existir a comunicação, o conhecimento de ambas partes. Só assim é possível a transferência do direito de propriedade. Por exemplo, comprei uma coisa futura, depois comunica-me que não, aquele quadro que você mandou fazer já está feito. A partir desse momento já transfere o direito de propriedade dessa coisa que era futura, no momento da execução do contrato. Ok, mas essa é uma questão muito problemática, doutor. É muito problemática e essa venda sobre bens futuros, essa transferência de direito de propriedade que nós estamos aqui a falar, mas vou ainda tocar outra vez na questão do bens futuros, porque isso é uma questão muito problemática mesmo. E quero que os nossos internautas se sintam satisfeitos com essa conversa, não é, que estamos aqui a ter. Então, será que não existe alguma garantia concedida, que nesse caso a lei angolana, o ordenamento jurídico angolano, que a própria lei não concede às partes para evitar situações problemáticas e desconfortáveis que venham a ferir o direito de uma das partes? Será que há garantias conferidas pelo ordenamento jurídico angolano? Bem, tu és jurista, a mim não mais que é. Nós sabemos que o direito civil é dominado por chamado princípio da autonomia privada. Certo. Esse é o princípio básico do direito civil. Certo. É o princípio que pressupõe dizer, nas relações jurídicas privadas, as partes têm a faculdade de celebrar os contratos, com quem celebrar, e fixar as cláusulas que bem entender, desde que não sejam cláusulas excessivamente abusivas ou cláusulas expressamente proibidas Pela lei. por lei, né? Certo. Isso para dizer, essa questão vai nos remeter àquilo que chamamos de cláusula de reserva de propriedade, isto é, nos termos do artigo 409 do Código Civil. Certo. O que é que pressupõe essa cláusula de reserva de propriedade? Está a dizer, porque é aquilo que nós dissemos, autonomia privada. No momento da celebração do contrato de venda, porque há a possibilidade, né? Nós vamos celebrar, por exemplo, de uma determinada coisa, a título hipotético, esse computador, né? Certo. Desde o momento da declaração, eu vou uma proposta do doutor e a aceitação da minha parte. Certo. Eu aceito comprar o computador, mas não pago. O doutor entrega já o computador. E nós já dissemos, por mero consenso das partes, automaticamente transfere-se direito de propriedade. Para evitar essa situação, o legislador então traz a questão da cláusula de reserva de propriedade, que pressupõe dizer, o vendedor ou alienante tem essa faculdade de reservar essa propriedade enquanto não se pagar o preço. Pode ser reserva de propriedade total ou parcial, né? Sim, tem essa possibilidade sim, de reter o direito e eu, na qualidade de jurista que sou, eu aconselharia mesmo, sempre que tiver a celebrar negócio jurídico, na lista de negócios de relações jurídicas privadas, se aquela outra parte, neste caso o vendedor, não pagar no momento da celebração, meu conselho é reserve a cláusula de propriedade, porque isso tem a implicância tem consequências práticas muito pesadas. Pesado, é certo. Imaginemos, exato, imaginemos, nós celebramos um contrato de compra e venda desse PC. O doutor entregou-me um PC, mas eu não paguei. Estamos a dizer, a partir daquele momento,
O direito de propriedade transfere-se a mim, porque não reservou a cláusula de reserva de propriedade. E nós lá no princípio definíamos o direito de propriedade. Se o direito transferiu, automaticamente me permite aqueles três poderes: fruição, disposição e uso. Quer dizer, independentemente se eu paguei, eu posso alienar esse bem. Imaginemos. Certo. O doutor me vendeu, ainda não paguei, mas já estou a vender. Certo. Por quê? Porque agora a questão que surge é, por exemplo, o doutor vendeu o meu computador. O direito passou a me pertencer, porque não reservou a lei de essa possibilidade. E eu vendo esse computador. Agora, que mecanismo jurídico resta ao doutor para reaver seu direito? Obviamente não tem como, porque não fiz a cláusula de reserva de propriedade. Terá simplesmente o único direito. Que direito? Direito de crédito, que é exigir que se pague o pagamento, né? Cumprimento da obrigação. Certo. Mas se reservasse, obviamente poderia reaver o seu computador. Parece que é muito injusto. Então, o meu computador está aí, o indivíduo não pagou, mas não posso reaver o meu computador porque não reservei. Então, o meu conselho como jurista, negócios de contrato, se possível, fixe sempre cláusula de propriedade. E para responder já, sim, o legislador, felizmente, e parabenizo o legislador, sim, deu essa possibilidade às partes, né? Fixar reservar esse direito, que é uma cláusula, que é uma cláusula de reserva de propriedade que substancia assim, uma condição resolutiva, né? Certo. Como afirmei desde o início, reitero que é um tema muito problemático e de certeza que os nossos caríssimos internautas, os nossos seguidores, com esta conversa agradável e muito proveitosa irão aprender bastante e de certeza que os negócios jurídicos serão feitos com uma certa cautela a dobrar, certo? Então, vamos já dar sequência à nossa conversa, porque ainda tem alguns assuntos a abordar sobre esta transferência do direito de propriedade. Mas ainda vamos abrir agora um quadro do nosso programa, não é? Um quadro do nosso programa, e o quadro chama-se, nesse caso, o quadro chama-se Responder com uma Palavra. Responder com uma palavra. Então, nesse caso, como é que funciona esse quadro, Responder com uma Palavra? Eu direi uma palavra ao doutor e o doutor simplesmente terá que responder. Direi algum assunto, quer dizer, um assunto, né? Direi um assunto ao doutor e o doutor terá que responder sobre esse assunto ou pergunta, ou sei lá, simplesmente com uma palavra, sem precisar argumentar muita coisa. Tá, doutor? Sim. Então, a primeira palavra, o primeiro assunto que traria aqui é licenciatura. Responda com uma palavra, licenciatura. Licenciatura. Gostaria que me desse mais, pronto, mas não como, né? Ser uma palavra. Licenciatura. Licenciatura. É uma palavra. Maior conquista. Maior conquista. São duas palavras, doutor. Conquista. Então. Conquista. Certo. Conquista. Ok. Outro assunto, poder. Poder eu definiria o poder persistência. Persistência. De certo. Ok. E uma última palavra, direito empresarial. Com uma única palavra. Direito empresarial. Como é que define isso? Direito empresarial. Direito empresarial. Eu diria paixão. Paixão. Ok. Tá bem. Então vamos dar sequência à nossa. Aqui. Não, é curioso. É curioso. Então vamos lá dar sequência ao nosso tema, para ver se conseguimos fechar com o que temos para abordar acerca do nosso tema. E vamos agora abordar, nesse caso, sobre um outro assunto. Doutor, quando se transfere o direito de propriedade sem que haja essa entrega da coisa, o risco fica por conta do comprador
ou o risco fica por conta do vendedor? Nesse caso, ou seja, por exemplo, se a coisa deteriorar, quem será nesse caso o responsável pela reparação? Bem, pronto, esse tema está a ser interessante. É aquilo que eu disse, esse tema aqui por acaso. São perguntas bastante pertinentes, vou reiterar. Relativamente a essa questão do risco, né? Contrato de compra e venda, né? Por exemplo, se corre por conta de quê, né? Porque falamos aqui, é preciso transferir o direito antes de entregar a mesma coisa, a transação da coisa, né? Sim. Bem, por via de regra, o risco corre por conta do novo adquirente, o novo proprietário. E eu particularmente gosto de fazer aqui uma analogia, uma remissão àquilo que vimos em teoria geral, quando falávamos daquela relação entre comissário e comitente, né? Vimos aquela expressão latina, ibi cómoda, ubi cómodos, né? Que significa dizer, quem tirar proveito de uma determinada também deve suportar as vantagens. Que significa dizer, se o direito transferir, por exemplo, vamos falar, por exemplo, alguém que comprou uma determinada coisa que consegue produzir, por exemplo, ainda não está na sua esfera jurídica, mas o direito já transferiu. Se produzir, obviamente, aquela produção vai para o novo adquirente. Logo faz sentido dizer que o risco corre por conta dele. É lógico. Lógico, sim. Mas excepcionalmente, poderá sim também o risco transferir-se para o vendedor, neste caso o anterior proprietário, em que circunstâncias? Naquelas situações em que, por exemplo, o vendedor ou anterior proprietário tiver culpa na deterioração. Também parece que é uma questão de justiça. É justo, né? Nessas situações, sim. Em prol da justiça. Nessas situações, sim, há essa possibilidade, sim, do risco transferir-se. Mas, via de regra, o risco corre mesmo por conta do novo adquirente, né? Porque ele que tira proveito, então também deve suportar aquilo que são as vantagens, né? As desvantagens, neste caso. Ok, muito bem. E para terminar aqui a nossa conversa, doutor, será que o registro predial pode consistir num fator impeditivo da transferência do direito de propriedade? O registro, e a questão do registro também é uma questão que traz sérios problemas. Porque nós temos um número considerável de gente que não consegue muito bem diferenciar o registro e a escritura pública. Confunde. E é onde nasce exatamente a confusão. Aí é exatamente onde nasce o chamado de embrólio, né? Certo. Então isso para dizer, no nosso ordenamento jurídico, conforme, se nós olharmos, por exemplo, no Código do Registro Predial, isto é, no artigo 1º, o registro tem meramente efeito de dar publicidade, que dá a maior e a certeza jurídica, neste caso. O que significa dizer, no ordenamento jurídico, excepcionalmente nas questões de hipoteca, o registro não tem efeito constitutivo, tem meramente efeito consolidativo, tem efeito de dar publicidade. O que significa dizer, para a aquisição de um imóvel, não carece do registro, mas sim a escritura pública. A escritura pública, sim, é um fator impeditivo, porque sobre os bens imóveis só é possível celebrar por escritura pública, conforme estabelece o 875 do Código Civil angolano. O resto, o registro, então, não tem assim tanta relevância para a aquisição de um direito que incide sobre o imóvel, mas simplesmente é para a questão de dar publicidade e maior certeza e segurança jurídica. Ok. Perfeito. Então, para encerrarmos a nossa conversa, eu creio que sobre o nosso tema aqui, a transferência do direito de propriedade à luz do ordenamento jurídico angolano, conseguimos abordar as suas principais questões, mas como nós bem sabemos, o direito é muito, mas muito complexo. Creio eu que ainda existam situações ou existam uma ou outra lacuna que talvez não abordamos, mas
em essência, sobre a transferência de direito de propriedade, creio que dentro desses pontos conseguimos tocar, não é isso, doutor? Com certeza. Certo. Então, o direito é complexo. Aí está. Senão não terminaríamos Não terminaríamos hoje. Exato. Então, então fica aqui um desafio para os nossos seguidores, os nossos internautas. Então vão sugerindo temas e com base nas vossas sugestões nós teremos a possibilidade de trazer esses temas aqui. E o doutor estará aqui inúmeras vezes mesmo, para abordar sobre diversos temas, tá? Então, vamos deixar as sugestões por mensagem. Temos as nossas redes sociais, sigam mesmo já também. Sigam as nossas redes sociais, podem sugerir em qualquer uma das páginas, seja Instagram, Facebook, nós estamos em todas elas, inclusive no LinkedIn. Então, para fechar a nossa conversa, vamos fazer o nosso quadro final. Nós temos um quadro interessante também. Já tivemos um quadro que responde com uma palavra. Agora temos mais um quadro que é pergunta surpresa, doutor. Pergunta surpresa. É mesmo surpresa. Surpresa. Então, pronto, o doutor vai saber o que é que de certo vai responder. Então nós temos aqui alguns papelinhos. Por conta do tempo poderias responder todos eles, mas o doutor vai tirar simplesmente dos 4 papéis 2 que vais responder as questões desses mesmos papéis, tá? Cada um desses papéis tem uma pergunta, então vai simplesmente escolher 2. Pode, nesse caso, tirar o primeiro, abrir, ler, nesse caso, ler a questão, ler a questão e depois responder. Está à vontade, doutor. Pode ler um pouquinho alto, doutor. 2 momentos mais marcantes desse ano de formação. Certo. Pode aqui, doutor. São 2 momentos mais marcantes durante esses 5 anos de formação. Durante os 5 anos de formação, 5 anis para a licenciatura. Quais foram os momentos mais marcantes desses 5 anos de formação para a licenciatura? E os dois momentos. Primeiro, o momento mais marcante foi logo no segundo ano. No segundo ano, para aquele jurista, sabe que existe uma cadeira terrível que é chamada Teoria Geral de Direito Civil, um livro assim, do professor Carlos Buriti da Silva. Na verdade, eu havia negligenciado o meu tempo. Pronto, sabemos que aquele livro é assim. E eu só fui dar conta no momento em que faltava apenas 3 dias para fazer o exame. E na nossa faculdade o exame é sempre oral. Imagina, em 3 dias, pegar aquele livro do princípio até lá nas cláusulas acessórias, negócio jurídico, cláusulas típicas de negócio jurídico. É uma coisa bastante impossível. Pronto, eu ficava no meu quarto a pensar o que eu vou fazer. Eu tremia, ficava na cama tremendo. E eu tremia, e afinal a minha irmã, ele notou que alguma coisa não estava bem em mim. Inclusive até ele uma vez foi no meu quarto de noite, acho que era mais ou menos 20 horas. E aí disse, mano, precisamos conversar. A minha irmã Gabriela, aproveito mandar um beijo a ela, neste momento, Gabriela. Doutora Gabriela. Pronto, ela veio ao meu quarto e disse que, mano, você não está bem, o que está a se passar contigo? Às vezes você está aqui, fisicamente, mas que a cabeça não está aqui. Não tá lá. Na verdade queria esconder.
Mas foi exatamente naquele dia que eu descobri a importância das vezes nós tiramos aquilo que está dentro para conversar com as outras pessoas. Porque de certa forma acaba por ajudar a lidar com aquela dor. Porque é muito difícil aguentar uma dor sozinho. Então às vezes é bom partilhar com os demais. Quando eu expliquei na minha irmã, ela me disse logo, ela disse, não, você está a me preocupar. Sim, com uma coisa, então ela disse, para mim você é o melhor estudante da Mandume, da faculdade de Direito, você consegue. Eu vindo a minha irmã falar aquilo, mano, e eu passei mais a acreditar em mim. Se a minha irmã está a falar isso, quem sou eu? Então, daquele dia eu me senti tranquilamente, fui bater aquele livro e graças a Deus consegui com facilidade bater aquela prova que a gera do Dr. Mohamed, em 2022. Agora, outro momento. Esse é um momento muito terrível. Muito terrível porque exatamente no ano que eu estava a terminar. Certo. Isto é, recentemente no mês de maio, né? Certo. Eu perdi alguém que... um primo meu, mas é um verdadeiro irmão. Pronto, aquilo me marcou muito porque foi alguém que, desde base, nós crescemos juntos, nós inclusive éramos colegas das mantas e batalhámos juntos e nós tínhamos um sonho de ajudar onde nós estivermos, sabe? E ele havia terminado simplesmente o ensino médio, ainda não estava no ensino superior, mas eu tinha sempre aquela ansiedade de que assim que eu terminar, poderia contar ao meu irmão que eu já terminei o ensino superior. Estava tão ansioso para esse momento. E o que me doeu é que aquilo aconteceu porque ele faleceu num acidente, num fatídico acidente, uma coisa que eu não esperava. Portanto, aquilo foi bastante terrível para mim, mano. Ouvir aquilo, e até hoje não esperei muito aquela dor. Mas às vezes eu recorri a um ser superior, Deus, porque a partir daquele momento eu consegui ver que nós não somos ninguém. Nós não somos ninguém, podemos até ter dinheiro e tudo mais, mas nós temos sempre aquela fragilidade em que só nós não conseguimos atravessar aquele momento. Então é importante confiarmos sempre num ser superior que resolve todos os problemas que existem aqui na Terra, chamado Deus do impossível. Certo. E acho que foi mais ou menos isso. Não, é uma situação, é uma questão triste, mas pronto. Conforme o doutor bem disse, Deus é Deus e Deus sabe porque que as coisas acontecem, certo? Então, vamos seguir, não é? Tem mais ali, pode tirar mais ali um papel, posso ajudar a se ajudar. Muito bem, temos, ótimo, top 5 de figuras do mundo jurídico que mais te inspiras. Top 5 de figuras do mundo jurídico que mais te inspiras. Só 5. Essa pergunta é apertada porque, pelo que bem sei, as referências são tantas e tem mesmo muita gente ali. Mas pronto, vamos apertar mesmo. 5, doutor. 5 figuras no mundo jurídico que me inspiram. Primeira figura é até fácil. Primeira figura me inspira é o Dr. Bernardino Nelson dos Santos. Não percebi? Dr. Bernardino Nelson dos Santos. Dr. Bernardino Nelson. Meu irmão. Na verdade, aquela é uma figura que me inspira. A priori é que foi ele que me incentivou a fazer direito. Porque eu me lembro no ano que eu terminei o ensino médio, ele queria me testar praticamente, perguntando se escolhe norma jurídica, característica, e eu disse, não, tu tem potencial para fazer direito, tu deve fazer direito. Mas eu, como também fiz já econômica jurídica no ensino médio, então facilitou. E quando entrei,
Para mim, o doutor Bernardino, sem medo de errar, é a maior figura que eu discuti com ele direito. Ok. Está no top. Ok. E quando entrei na Manduma, porque nós já vinhamos vindo da forma que a Manduma carrega desde da quinta sexta classe. É carga. E aí eu estava com aquele medo, será que vou aguentar? Estava feliz por ter entrado, mas também estava com aquele receio, será que poderia decepcionar os meus familiares? E ele me disse, Caçula, vem aqui, ainda vamos sentar. Disse, eu confio no teu potencial, na tua habilidade, e se necessário eu te farei sair no quadro de honra daquela universidade. Eu digo, estou aqui, afirmo categoricamente. Eu sou que sem direito, graças àquela figura. Dr. Bernardino. Dr. Bernardino. Na verdade, eu conheço o Dr. Bernardino e reitero, na verdade, é um exemplo a seguir para todos nós, nós que podemos ver o crescimento do doutor. É uma verdadeira inspiração e um mentor para nós também, e para dizer que é uma das pessoas que nos tem dado um input valoroso e bastante importante para conseguirmos concretizar a GED e levar a GED para frente e não desistir dela por nada. Então, por acaso. Exato. Outra figura estava a doutora Ismeldina Leng. A outra figura é? A doutora Ismeldina Leng. Ismeldina Leng. Leng, ok. E é uma figura, curiosamente, pronto, eu quando era mais novo, o meu sonho era ser jornalista. Ok. E afinal também o sonho dela era ser jornalista, curiosamente. Nós acabamos por acabar no direito. E é uma figura que dispensa comentário a nível nacional, a doutora Ismeldina, e pronto, é uma figura que tem me passado sempre a conhecer, né? Como lidar, por exemplo, na academia, e aquilo ajudou-me bastante durante essa fase da minha academia. Depois também são 5, né? Certo. Tem a doutora Vanusa Songuelene. Ok. E a doutora Vanusa também, a nível do mercado local, também dispensa comentário. Para mim, é uma das melhores advogadas femininas que nós temos aqui, a nível da região. Ok. E pronto, às vezes fico sem comentário para falar sobre ela. Ok. Depois também, a quarta figura, diria que é a doutora Isabel Cassomuna. Ok. E também é uma figura muito importante na minha trajetória acadêmica, uma figura que tem me passado bastante visões, principalmente na área ligada, por exemplo, ao mercado de capital, direito imobiliário, porque hoje em dia também penso seriamente que ela investir nessa área, e tem me passado certas dicas bastante importantes para um jurista e para um jovem, né, que ele cresce na vida. E depois tem o mestre doutor Emil Calei. Doutor Emil Calei. Doutor Emil Calei, certo? E para mim, eu digo que eu tive bons professores na academia, mas eu considero o doutor Emil Calei como o melhor professor que eu tive no Manduma. Ok. Porque eu tive bons professores, reitero. Só que o doutor Emil, para além do nível extraordinário, ou excepcional, transmissão de conteúdo, é um professor que sempre nos passava visões. Isso é raro hoje nas academias. O professor preocupa-se mais em transmitir conteúdo, mas não estão a passar visões. Porque o professor é um pai, o professor tem que passar visões. É aquilo que dizem. O professor não pode simplesmente se orientar, ou seja, dar as suas aulas baseando-se simplesmente no conhecimento científico. O professor tem que ser um mentor. Exato. Por isso que mentor de vida mesmo. Eu valorizei muito e respeitei muito isso. E uma das dicas dele que mais me marcou foi numa das aulas, ele dizia o seguinte: vocês são jovens e investiram durante 5 anos no curso de Direito. E o curso de Direito não é fácil, são noites perdidas. Então fica muito difícil um jovem fazer Direito 5 anos e sair daqui e corre para a administração pública. Quer dizer, e bem referência, não é mais para a administração pública, mas na administração pública, um jovem tem que ir lá com o sonho de que eu vou ficar aqui se calhar uns 2 anos, mas depois
Vou investir num que é maior para aquela época, administração pública. Para os juristas, desculpa, o jurista tem que estar no escritório fazer milhões. E ele dizia, aqui em Angola, se você investir bem na tua formação, é possível sim fazer 2 milhões mensais como advogado. E sabe essa ideia que nós podemos sempre colher dos nossos mestres. Okay. E aí isso não aparece à toa. Permita-me só trazer aí uma figura de forma extraordinária, por favor. Não poderia faltar. De forma extraordinária. Uma exceçãozinha. Exato. O doutor Aristides Pandoleng. Ok. Pronto, eu até falar daquela figura, é uma figura muito importante na minha vida e do ponto de vista acadêmico, não sou pessoa também. Prefiro até nem falar. Mas só então priorizar essas figuras. Tá bem. Então, doutor, em um minuto, para terminarmos a nossa conversa, uma mensagem para os nossos internautas, para quem está a assistir essa conversa que estamos aqui a ter, recomendações, o que nesse caso o doutor quiser passar para os nossos caríssimos internautas, os nossos seguidores. Bem, o meu minuto vou dedicar aos meus guerreiros, meus ilustres colegas, esses recém-licenciados, né? São verdadeiros guerreiros. E das diversas instituições que lecionam direito a nível da UILA, prefiro da Faculdade de Direito da Universidade de Mandoume, um Instituto Superior Politécnico Independente, extensivo também a Gregório Cimedo. E a Católica. Né? Dizer que foram verdadeiros guerreiros porque não foi fácil, mas com responsabilidade, disciplina e ajuda de Deus tudo tornou possível. Mas para dizer, se não para por aqui, nem um pouco, doutor. Esse é término de uma etapa e eu começo e mais desafiador, porque ali veio o mercado de trabalho, chegou também a hora também de aplicarmos aquilo que aprendemos nas academias do ponto de vista prática. Portanto, para dizer, auguro um sucesso imenso para todos, para os meus colegas da Mandoume, para os meus colegas da Mandoume, nos vemos no pavilhão e para os demais nos vemos no tribunal. Perfeito. E já também foi um prazer muito grande estar aqui. E esses programas, de certa forma, são programas que nós, os jovens, devemos sempre apostar, porque são programas que nos fazem crescer do ponto de vista acadêmico e profissional. Muito obrigado. Perfeito. Nós é que agradecemos, Dr. Elias Pandoleng. Na verdade, é sempre uma honra estarmos aqui a partilhar o conhecimento. Aprendemos sempre que conversamos e eu particularmente aprendi muito e de certeza que os nossos caríssimos internautas também conseguiram tirar proveito do melhor que há. Então, para dizer que isso nós somos em prol da justiça, nós somos em prol da justiça, nós somos a GED, e para dizer que continuem a apoiar os nossos projetos, continuem a seguir o nosso canal do YouTube, nesse caso a subscrever, para não perderem nada do que vem inúmeras coisas, vem outros programas como Figuras que Inspiram, em que vamos entrevistar figuras de grande destaque, com histórias bastante inspiradoras do nosso mercado, que de certeza irão inspirar outras pessoas também. É muita coisa que temos para vocês, então só digo que continuem a seguir, continuem a apoiar e seguir as nossas redes sociais. Quer dizer que esse foi o primeiro episódio e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado.